Amém, glória a Deus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos aí onde você está. E mais uma vez nós vamos ter uma palavra de oração a Deus, pedindo a Deus que fale conosco nesta noite. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração rendido, como acabamos de cantar. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre o nosso coração. Queremos ouvir a tua voz, a tua palavra. Pedimos, ó Pai, ministra, Senhor, por meio do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito seja aquele, ó Deus, que traz da parte do Senhor aquilo que está no teu coração para as nossas vidas. No nome de Jesus, Pai, vem de encontro com cada coração nesta noite. Nós declaramos o nosso desejo por Ti, o nosso anseio por Ti, a necessidade que temos, ó Deus, da Tua palavra, porque ela nos alimenta, nos fortalece, nos direciona, Senhor. Abrimos o nosso coração com fome e com sede da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos esse tempo em nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que está aí do outro lado, e nesse momento exato decidiu buscar a presença do Senhor, a palavra de Deus nos ensina que se nós buscamos de todo o nosso coração, nós o encontramos. Então, se você está aí do outro lado buscando a Deus com todo o teu coração, reunidos aqui nesta noite para buscarmos juntos a presença de Deus, então nós o encontraremos. Nós já estamos desfrutando da presença dele conosco, né? Nos tocando, nos quebrantando, nos preparando para aquilo que ele quer ministrar ao nosso coração. Eu gostaria que você gravasse o tema desta palavra: vem o segundo toque. Você vai poder usar o tema desta palavra no decorrer desta semana, deste tempo, quando diante de qualquer circunstância de dificuldade, de batalhas que você enfrentar, você vai lembrar desse tema. Vem o segundo toque. Amém. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 22 ao 26. Fala a respeito da cura de um cego em Betsaida. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Glória a Deus por essa palavra. Aqui fala a respeito de um homem que era cego. Cego é aquele que não enxerga de um modo como aquele que vê claramente. Você vai dizer, óbvio. O cego, ele vê por imaginação. Ele tem o seu aprendizado limitado. Capta coisa por outros sentidos que não a visão. Fica debilitado, em dificuldade. E esse homem era completamente cego, desde nascença. E Jesus o encontra. Ele tem um encontro com o poder sobrenatural de Jesus, o autor da vida, o Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Um Deus que pode todas as coisas. E Jesus usa de um modo assim um tanto quanto estranho para tratar com ele. Passa saliva nos seus olhos.
Muitas vezes, nós estamos como que este cego pelo caminho. Não discernimos muito bem as coisas, nosso aprendizado, nossa experiência, ela é muito limitada. Estamos como que pelo caminho precisando de um toque especial de Deus. Talvez enxergando no natural, mas completamente cegos de uma forma espiritual. Ou talvez nos encontramos num momento em que nós achamos que enxergamos, mas de fato não enxergamos. Precisamos do toque sobrenatural, da presença de Deus na nossa vida. E esse cego teve essa experiência e ele, no primeiro toque de Jesus, começou a ver os homens como árvores. Não tinha um discernimento muito claro. Parece que é como quando Deus vem nos tocando num primeiro momento e nós começamos a enxergar um pouquinho melhor as coisas. Parece que já não vemos mais as coisas como antes. Deus usa seus meios tão estranhos para tratar com a nossa vida. Aqui Jesus passou saliva, essa dificuldade que temos enfrentado nesse tempo, né, contra esse coronavírus, é meio que um meio estranho, né, de Deus tocar os nossos olhos de maneira que a gente possa enxergar as coisas de maneira diferente. Ainda que seja uma forma embaçada, eu já começo a ver alguma coisa, eu já começo a entender um pouco mais do que antes de ter sido tocada pela presença de Jesus, pelas mãos de Jesus, pela saliva de Jesus nos olhos, esse meio tão incomum de cura, né? Nós não gostamos muitas vezes dos processos, os processos são estranhos, mas o fato é que são eficientes. Quando tocam a nossa visão, algo acontece de maravilhoso. E nós já começamos a enxergar. Tem momentos na nossa vida em que Deus nos toca. Quando que Deus nos toca? Quando eu posso perceber que Deus está me tocando? Quando eu posso perceber que eu estou recebendo uma visitação de Deus? É quando acontece aquela incomodação no meu coração. Quando eu começo a sentir uma necessidade de mudar do meu estilo de vida. Quando há uma inconformidade, há um anseio na minha alma. Quando eu começo a desejar mudança, quando eu começo a desejar crescimento, começo a desejar amadurecimento. É quando termina o meu dia e eu fico com aquela sensação de que eu podia ter feito mais, se eu tivesse uma visão diferente, se eu pudesse enxergar de maneira diferente as coisas. Aquela coisa lá dentro de você que incomoda, você sente um chamado para mudança. Esse é o primeiro toque de Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo, eu acredito que é esse momento que nós estamos sentindo exatamente isso, né? Esse desejo começou muito forte de colocar a vida diante de Deus para sermos examinados, para sermos tocados, para Deus estar limpando o nosso coração, nos tirando tudo aquilo que nos impede de avançar, de crescer espiritualmente na presença de Deus, de ter uma intimidade maior com Deus, né? Isso é a visitação de Deus sobre o nosso coração. E começa a surgir aquele desejo de nós chegarmos ao propósito máximo de Deus para a nossa vida. Esse cego, ele só poderia chegar ao máximo do propósito de vida se Jesus o tocasse. Jesus o toca. Jesus o toca e ele começa a enxergar mais ou menos. Aí Jesus vem e toca mais uma vez. A Bíblia fala que ao tocar e pôr as mãos mais uma vez sobre os olhos dele, ele começa a ver claramente. Vem o segundo toque de Deus para com as nossas vidas. Vem o segundo toque. O livro de Atos, capítulo 9, conta a história de Paulo. Paulo, ele era um homem que enxergava fisicamente e pensava que via as coisas todas com muita clareza.
Mas ele também precisou de um encontro com Jesus, com o sobrenatural, com o toque do Senhor. E a Bíblia conta que a primeira vez que Jesus tocou Paulo já foi diferente da experiência deste cego de Betsaida. Quando Jesus tocou a primeira vez os olhos de Paulo, revelou-se a verdadeira condição de Paulo, sua cegueira. A Bíblia conta no livro de Atos que ele perdeu a visão, ele cai ao chão. E quando ele se levanta, ele não está enxergando nada. Foi uma materialização do seu real estado de cegueira diante de Deus. Porque Paulo via os homens, os cristãos, as pessoas como árvores. Tinha uma visão embaçada das coisas. Tinha o seu jeitão de ver as coisas, o seu jeitão de discernir as coisas. E se achava muito certo do que estava vendo. Muito convicto de que aquilo que ele entendia, daquilo que ele via, é que era o que valia. E no primeiro toque, ele vai ao chão. E nesse momento, ele fica cego. Mas Paulo também recebeu uma segunda visitação. Deus envia alguém, Ananias. Ananias vai lá. Vai lá porque Paulo, ele precisa ser tocado mais uma vez. Paulo precisa recobrar a visão. Ele é um escolhido, é um instrumento para mim. Então Deus usa a vida de Ananias. Ananias impõe as mãos sobre Paulo. Vem o segundo toque. Jesus, com seu poder, e ao tocar os olhos de Paulo, as escamas dos seus olhos caem e ele passa a enxergar perfeitamente. A partir daí, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Paulo começou a ver as coisas como Deus vê. Sabe, Deus, quando nos visita, nos inquieta a alma, nos faz desejar mudanças, é assim que ele processa a nossa vida. Ele permite que as circunstâncias, o dia a dia, pessoas sejam usadas para que esse toque chegue e a gente seja chacoalhado e a gente recobre, comece a ver as coisas como Deus deseja que a gente veja. Paulo então começa a ser usado poderosamente por Deus, porque agora sim, de fato e de verdade, ele vê, não somente fisicamente, mas espiritualmente seus olhos também foram abertos. Agora ele sabe que ele está ali para cumprir um propósito maior. Chegou o tempo de Deus na vida de Paulo. Até então ele servia como ele entendia que devia servir a Deus. Ele era um homem temente a Deus. Mas ele estava sendo processado. Ele estava sendo preparado para um tempo. E chegou o tempo de Deus na vida de Paulo. Chegou o tempo de Deus na sua vida. Toda essa circunstância que está nos envolvendo é o processo de Deus, é a saliva. Você está sendo processado. Dê glória a Deus. Fala, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque não é fácil. Não é fácil ter a visão escurecida ou ter a visão embaçada. Não é fácil, Senhor, ser processado por circunstâncias. Muitas vezes nossas circunstâncias são tão difíceis, tão adversas, que nossa visão fica embaçada e não conseguimos ver as coisas com clareza. Não conseguimos entender as coisas como Deus deseja que a gente entenda, mas são processos de Deus. Satanás, ele detesta pessoas que estão sendo processadas, porque ele sabe que o final do processo, se levanta um Paulo, se levanta um homem que vê claramente, se levanta um homem que enxerga como Deus deseja, se levanta um homem preparado por Deus para um tempo específico.
Então aí onde você está, dê glória a Deus, fala, Pai, glória ao teu nome, porque eu estou sendo processado. Obrigada, Senhor, porque eu estou sendo levantado para um tempo. Aí vem o segundo toque de Deus para a sua vida. Glorifique o nome do Senhor. Às vezes nossos olhos podem estar ofuscados, embaçados por más notícias, por circunstâncias difíceis. Vamos nos lembrar dos 2 discípulos a caminho de Emaús. Lucas, capítulo 24, conta essa história. Eles estavam andando pelo caminho, atordoado pelos acontecimentos. Eles tinham expectativa de que a coisa ia de um jeito e de repente eles foram surpreendidos. Tudo mudou. Tudo mudou. Eles pensavam que Jesus ele iria agir de uma maneira, plantar um reino como eles entendiam, como eles viam, como eles enxergavam que tinha que ser. E Deus mostrou, não é como vocês estão vendo, não é como vocês estão entendendo, é como eu planejei que vai ser. Então eles estão atordoados. Jesus era para ser o rei e de repente ele morreu e ressuscitou. Estão dizendo por aí que ele não está mais no túmulo. Então eles estavam atordoados, tão embaraçados, que a Bíblia conta que Jesus eles iam andando e Jesus se aproximou dele. Jesus se aproximou desses 2 discípulos e eles não reconheceram Jesus. Parece muitas vezes conosco, né? Estamos andando pelo caminho, Jesus está conosco, porque ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias, nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei, mas parece que os nossos olhos estão focados em tantas outras coisas que nós não conseguimos enxergar que ele está conosco, ele está presente, a nossa visão fica embaçada, turvada. Enxergamos como árvores, sem nitidez. Mas esse foi o primeiro toque de Jesus na vida desses 2, a sua presença na vida deles. Jesus começa a falar com eles e vai descrevendo com eles. Tem um momento que Jesus se refere a eles como nécios. Versículo 25, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas lhes disseram. E lá no versículo 31 desse capítulo 24, Jesus está no segundo toque com eles, sentado com eles, ceando com eles. E naquele momento onde Jesus está ministrando a vida deles, Jesus partilha o pão, ministra uma segunda vez a vida deles, eles recobram a visão. A Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. E eles puderam ver a presença de Jesus com eles. Esse segundo toque do Senhor para a nossa vida vai nos aclarar a visão, vai nos ajudar a ver o Senhor conosco, vai nos ajudar a enxergar os propósitos, a cumprir os propósitos de Deus para com a nossa vida. Vai abrir a nossa visão, nós podemos não só contemplar de uma forma muito mais clara o nosso Senhor e Salvador Jesus conosco, mas também nós vamos cumprir aquilo que Ele sonhou para com as nossas vidas. Deus tem um plano com a tua vida. Deus tem um sonho com a tua vida. Você vai ser tocado pela segunda vez nesse tempo, pela presença de Jesus. Tudo vai ficar mais claro para a tua vida. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus hoje está usando esse momento nosso aqui para te dizer, filho, filha, eu estou contigo. Eu vou tocar o teu coração, eu vou tocar a tua vida. Continue, persevere em buscar a minha presença. Continue buscando e perseverando na minha palavra. Leia a Bíblia. Ore a Deus, persevere, lute, busque essa perseverança em ser tocado pelo Senhor. A sua parte é buscar a presença dele e orar e pedir, Senhor, que venha o segundo toque. Tenha anseio, tenha expectativa, não ansiedade, anseio, expectativa, clamor. Jesus
toca-me, toca-me. Não fique tão... que a ansiedade para que essa pandemia, essa etapa da nossa vida passe logo, porque eu imagino que, humanamente falando, tem uma expectativa, esse tempo tem que passar logo, esse tempo passa logo, você não sabe o que vem por aí, mas que essa expectativa não seja maior, essa ansiedade, né? Não seja maior do que só a expectativa pelo toque de Jesus. Porque quando ele toca você pela segunda vez, é o poder de Deus que está te tocando para te liberar. Porque chega o tempo de Deus, onde Deus vai te usar poderosamente, não como antes. Antes você servia, talvez em plena cegueira espiritual. Talvez antes você servia enxergando com os seus olhos, sem compreender que estava andando cego dentro do seu próprio propósito, não nos de Deus. Mas agora, quando Deus nos toca, nesse segundo toque, tudo se torna novo. Coisas novas do Senhor, visão nova, sonhos novos, motivação nova, dons novos, experiências novas com Deus, onde o Espírito Santo de Deus vai soprar sobre nossas vidas, a sua plenitude, a plenitude do caráter de Cristo. Tudo novo se fará. Então fiquem tranquilos. Vamos todos ficar tranquilos, numa expectativa muito maior desse segundo toque. Porque ele vem. Fiquemos tranquilos, porque isso que nós estamos experimentando e vivenciando é apenas o primeiro toque. Finalizando Ezequiel capítulo 37, vem a história do servo do Senhor. O Espírito Santo leva Ezequiel numa experiência sobrenatural. O povo de Israel estava sendo atacado por inimigos inumeráveis, incontáveis. E Deus, por meio do seu Espírito, leva ele numa visão de um vale de ossos secos. Num primeiro toque do Senhor sobre ele, ele vê ossos secos, só ossos secos, ossos sequíssimos. Era tudo que ele podia ver na primeira visão, no primeiro toque, no primeiro momento em que Deus o leva, o conduz nesse momento que Israel está vivendo. Ossos secos. Senhor, vejo um vale de ossos secos, tão sequíssimos, circunstâncias tão difíceis, tão adversas. Esse é o primeiro toque, mas veio a palavra do Senhor sobre ele. E ele ouviu a palavra do Senhor. O Senhor dizendo: farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. E aí ele começa a ver, porque a palavra de Deus veio, e ele começa a ver um movimento novo. A palavra de Deus diz que enviarei o Espírito e esses ossos vão reviver. Ele começa a ver um movimento diferente. Ossos se movendo, tendões crescendo, pele crescendo. Por quê? Porque houve uma palavra de Deus que foi liberada. Então lá no versículo 8 do capítulo 37, diz que num segundo momento ele começa a visualizar algo diferente. E sob a palavra de Deus, ele profetiza. O Senhor fala para ele: profetiza, filho, profetiza. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz-lhes: assim diz o Senhor: vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos para que eles vivam. Então ele profetizou como ordenou
o Senhor e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Agora, Ezequiel não está mais vendo os ossos sequíssimos. Agora os seus olhos contemplam um exército levantado. Nós não podemos sair profetizando à torta e à direita, mas nós podemos profetizar segundo a palavra de Deus. Há uma promessa da parte do Senhor a respeito do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quando o Espírito Santo de Deus sopra sobre nós, não tem área seca que resista. Porque as águas do Espírito Santo tocam todas as áreas secas e extinguem a sequidão, extingue a morte, extingue a cegueira. Tudo novo, coisas novas, tempo novo. Deus vai levantar um grande exército, cheio do Espírito Santo do Senhor, porque é promessa do Senhor o derramar do Espírito Santo. Então, nesta noite, eu quero anunciar ao seu coração, para que o seu coração se alegre, para que o teu coração tenha expectativa para com Deus. Vem o segundo toque. Amém? Fecha os teus olhos, eu gostaria de orar pela tua vida. Pai, nós queremos entregar, como nós cantamos nesse início de culto, nosso coração rendido a Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelos processos do Senhor nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque estamos sim sendo processados. Tudo ainda pode estar embaçado na nossa visão, mas nós, Senhor Deus, cremos no Teu amor. Cremos, ó Deus, na Tua palavra. E colocamos toda a nossa esperança no Senhor, a nossa expectativa no Senhor e a nossa gratidão, porque tudo aquilo que está proposto no teu coração se cumprirá. Nós clamamos, Pai, toca-nos neste tempo, toca-nos, que venha sobre nós o segundo toque, Senhor, onde a nossa visão é recobrada, Senhor, onde o teu Espírito Santo vai estar sobre a nossa vida. Não vamos mais andar como aqueles que andam sem norte, sem sul, sem direção, cegamente. Nós vamos andar guiados pelo Teu Espírito Santo, com visão plena, esclarecida, com propósito certo, Pai. Vem com o segundo toque. Eu te peço no nome de Jesus, visita agora cada casa, cada homem de Deus, cada mulher de Deus, cada filho teu, cada criança, cada jovem, cada adolescente. Pai, estende a mão poderosa do Senhor sobre cada um deles. Eu clamo a Ti, venha um segundo toque. Onde, ó Deus, o milagre do Senhor acontece, o sobrenatural do Senhor acontece, o impossível do Senhor acontece, porque o Senhor é o Deus do impossível. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos, Pai, que os nossos inimigos, ó Deus, sejam repreendidos pela mão poderosa do Senhor. Tudo aquilo, ó Deus, que é obstáculo, que é impedimento, que é barreira, que é dificuldade, para que cada um de nós avance, prossiga, cresça, amadureça, seja transformado na Tua presença, que a mão poderosa do Senhor remova, Pai. No nome santo de Jesus que nós oramos e nós clamamos, com o nosso coração rendido, com o nosso coração sedento, com o nosso coração, ó Deus, cheio de expectativas pela Tua presença, pela comunhão íntima com Teu Espírito, Pai. Eu clamo a Ti, venha sobre nós o segundo toque. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Nós clamamos, Abba, Pai, dá-nos do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus que nós oramos, Pai, e nós Te agradecemos. Que todo o povo do Senhor, nesta noite, pela mão poderosa do Senhor, recobre a visão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E Deus te abençoe e te fortaleça. No nome de Jesus.